dia, meninos das Fundações Casas 1, 2 e 3 de todos os anos. Meu nome é Juliana Maria e eu voltei para dar uma aula de projeto de vida para vocês. Faz um tempinho que vocês não me veem por aqui dando aula de projeto de vida, porque eu e os outros professores dessa disciplina, a gente reveza na preparação das aulas, então é por isso que vocês só me veem de vez em quando. Mas eu voltei. Eu não volto assim para passar despercebido. Eu volto para fazer a mente funcionar. Eu volto para mexer no coração de vocês. Porque vocês sabem que essa disciplina, ela é uma junção aí da mente com o coração. A gente está falando de educação socioemocional, ou seja, social, lá da construção da sua mente, e o emocional, aquilo que está lá no seu coração, no seu sentimento. Você não precisa se abrir para mim. É só você se abrir para você mesmo. Hoje a gente vai falar de autoconhecimento. De novo, senhora Juliana, autoconhecimento de novo. De novo, ser de luz, porque é um tema extremamente importante e que faz toda a diferença na nossa vida. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês, se vocês ainda não sabem ou nunca me ouviram falando isso, é: se vocês não se conhecem, se vocês não sabem quem vocês são, vocês dão esse poder para os outros. E os outros podem ser qualquer pessoa, inclusive aquelas que não gostam de vocês. Então é muito importante que vocês saibam quem vocês são, quais são os valores que vocês têm, quais são os sonhos que te movem. A aula de hoje é sobre isso. Eu trouxe um texto que ele fala sobre autoconhecimento e o isolamento social. A gente precisa pensar nas nossas matérias, nos nossos conteúdos, nisso que tem aqui na escola, relacionado ao momento que a gente está vivendo. E a gente está vivendo um momento muito difícil como ser humano, como humanidade, como coletivo, que é um momento em que todos estamos em guerra contra um vírus, contra algo que não é nem humano. Então a gente precisa se fortalecer enquanto coletivo, enquanto grupo, enquanto sociedade, mas para isso a gente precisa se fortalecer primeiro como ser humano. E boa parte desse fortalecimento como ser humano nós vamos encontrar onde? No autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que te faz não desistir dos seus sonhos, é aquilo que te faz não desistir mesmo depois de cair, é aquilo que te faz levantar e tentar de novo, quantas vezes forem necessárias. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Eu não teria pretensão de querer ensinar para vocês como ter autoconhecimento. Até porque cada um tem o seu próprio autoconhecimento, cada um é um indivíduo e precisa olhar para si. Então, não tem uma cartilha. Não tem como eu falar para vocês, tem que meditar 5 dias na semana, tem que andar na chuva, tem que pular num poço. Não, isso não existe. O que eu posso fazer enquanto professora dessa disciplina para ajudar vocês a ter esse autoconhecimento, esse conhecimento sobre vocês mesmos? Ajudar vocês a pensarem sobre vocês mesmos. Hoje, além do autoconhecimento, a outra competência que nós vamos trabalhar é a autoconfiança. Na verdade, elas estão totalmente relacionadas. Não tem como você ter autoconfiança, confiar em você mesmo se você não se conhece. E esse momento que a gente está vivendo, ele pede muito das duas coisas. Eu vou fazer uma leitura de um texto curtinho que eu li esses dias e lembrei de vocês e dessa matéria e dessa aula, e depois vou fazer o comentário sobre as questões que estão aí no roteiro. Eu espero que vocês gostem. Como sempre digo, tentei fazer o melhor de mim, porque eu acredito no melhor de vocês. Sem sonhos, as perdas se tornam insuportáveis, as pedras no caminho se tornam grandes montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais, mas se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Os seus desafios produzirão oportunidades. Os seus medos produzirão coragem. Por isso, o meu ardente desejo é que você nunca desista dos seus sonhos. Agora, eu vou passar com vocês qual é o roteiro da atividade de hoje. Qual é o objetivo da aula dentro do autoconhecimento e da autoconfiança? É que vocês consigam perceber os diferentes valores presentes nas pessoas e em si, se reconhecer e reconhecendo-os como parte constituinte da identidade humana. As competências que nós vamos trabalhar, como eu falei para vocês, são a de autoconhecimento e autoconfiança. Vocês só vão precisar do caderno de vocês e as canetas. E o que vocês vão fazer? Primeiro, terminar esse vídeo, realizar as reflexões iniciais, que são essas aqui. Essas são apenas para pensar, para você pensar com você mesmo, sentir com o seu coração. Depois, fazer a leitura do texto, que está aqui,
responder as questões sobre o texto e, por último, produzir um texto com base em alguns pontos que estão ali embaixo. As questões iniciais são as seguintes. Qual é o meu lugar no mundo? Será que eu ocupo o lugar que eu quero no mundo no momento? Por quê? Então, nesse momento agora, hoje, dia 8 de julho, vocês estão no lugar que vocês gostariam de estar? É o lugar que vocês acreditam que é o de vocês no mundo? E vai justificar isso. Justificar para quem, senhora? Para vocês mesmos. Essas questões são reflexivas. Inclusive, vocês podem ir fazendo conforme eu for falando. É um diálogo de você com você mesmo. Qual caminho que eu devo percorrer para chegar ao lugar que eu almejo? Então, sabendo qual é o projeto de vida de vocês, qual é o sonho que vocês têm, qual caminho que deve ser percorrido para chegar até lá? Vocês já pararam para pensar o que precisa realmente ser feito? Sonhar é uma coisa, planejar é outra. Pensar no caminho é o planejamento do seu sonho. Vocês já pensaram nesse caminho? E quais valores que me acompanham e me acompanharão nesse caminho? Então, o que eu tenho, o que eu sou, quem eu sou, quais os valores que eu tenho que vão me acompanhar nesse caminho, nesse trajeto, para chegar aonde eu quero, no meu lugar no mundo, certo? Espero que vocês pensem um pouquinho sobre essas questões. Tendo pensado sobre isso, vocês vão fazer a leitura, cada um com o seu roteiro aí em mãos, desse texto. Se vocês não entenderem alguma palavra ou tiverem alguma dificuldade de compreender, de interpretar, vocês podem consultar os educadores de vocês, tá bom? Mas não fique sem entender o que o texto está querendo dizer. Por quê? Esse texto, ele contextualiza, ou seja, ele pega a matéria e coloca dentro da realidade. Por isso que é importante, para fazer essa ligação entre o que a gente está estudando e aquilo que a gente vive. Então, vocês vão ler esse texto que fala sobre o isolamento social agora, né? E o autoconhecimento. E depois vai responder essas 4 questões sobre esse texto que fala de isolamento e autoconhecimento. Então, primeira questão, qual é o assunto do texto? Segunda, o que você entende por autoconhecimento? Você acredita que possui autoconhecimento? Depois, você se considera alguém autoconfiante? Você tem autoconfiança? Por que você disse que sim ou por que você disse que não? E por último, de acordo com o texto, de que maneira o atual contexto e o distanciamento social pode ser positivo? Como que isso que está acontecendo pode te ajudar no seu autoconhecimento, na sua autoconfiança, em chegar lá no seu lugar no mundo, alcançar o seu sonho, em percorrer seu caminho? Próxima atividade. Essa atividade, ela tem vários pontos aqui, várias perguntas, mas não é para vocês responderem uma de cada vez. É para vocês elaborarem um texto. Pode ser uma narrativa, vocês contando, pode ser uma dissertação, vocês escreveram como se fosse uma reportagem. O importante é que vocês escrevam um texto. O tipo de texto é livre. E aí, vocês vão responder, vocês vão fazer esse texto respondendo as questões que são as seguintes. Primeiro, há 2 anos, qual era a percepção que eu tinha de mim? Então, o primeiro parágrafo do seu texto pode ser você escrevendo como que você se enxergava 2 anos atrás. Então, entra aí na sua cápsula do tempo, na sua máquina do tempo, volta 2 anos e pensa. O que o fulano José da Silva pensava sobre o fulano José da Silva há 2 anos atrás? No próximo parágrafo, você pode falar se alguma coisa mudou. Se sim, o que mudou? Se não, por que você acha que não mudou? Vai falar sobre isso e vai explicar. Depois, o que você aprendeu sobre você recentemente, nesses últimos meses, nesse contexto de distanciamento, de isolamento social? E como que o atual momento de distanciamento social, ele vai se relacionar ao meu lugar no mundo? Será que esse distanciamento ele acabou por me fazer refletir e me aproximou do meu lugar no mundo? Ou não? Será que você sente que esse momento que a gente está vivendo, ele acabou até te distanciando realmente ainda mais do seu lugar no mundo? E a última pergunta para vocês pensarem para elaborar o texto. Pensando no projeto de vida de vocês, quais atitudes que eu preciso aprimorar para alcançá-lo? Então, o que eu posso fazer e o que eu posso fazer melhor daquilo que eu já faço
para alcançar o meu projeto de vida? Então, isso aqui vai resultar num texto. Além do texto, tem essas 4 questões. Essa parte aqui vai ser respondida no caderno. E essas primeiras aqui, vocês vão responder para vocês mesmos, na mente de vocês, no coração de vocês, tá bom? É isso. Eu espero que vocês gostem de realizar essa atividade. Talvez ela seja um pouco incômoda, mas tem uma coisa que eu sempre falo e que faz muito sentido. Se bateu e doeu, toma, que é seu. Então, se você viu alguma coisa, alguém falou alguma coisa e aquilo doeu em você, você ficou irritado, você não gostou daquilo, significa que aquilo mexeu com você. Então, se bateu e doeu, toma, que é seu. Pensa sobre isso.